Semana passada pregamos com o título Um Salvador Prometido, onde estivemos examinando várias profecias que apontavam para a vinda do Messias, que seria o Salvador do mundo também, e nos limitamos a observar e examinar como foi predito séculos antes de Cristo nascer, até 4.000 anos antes dele nascer, no que nós chamamos proto-evangelho, lá em Gênesis 3:15, já explicamos tudo isto. Então hoje eu quero, não vou dizer continuar, mas não deixa de ser um certo complemento, um Salvador enviado, é o título da pregação de hoje. Eu vou ler duas passagens, uma em Mateus, outra em Lucas, e eu quero concentrar num ponto. Mateus 2, de 11 a 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos de 11 a 12. De 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E convidando-os, enviando-os, aliás, a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu possa ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora vamos a Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Lucas 2, de 1 a 20, diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esses dois trechos belíssimos da Tua palavra. Vamos falando do nascimento do Teu Filho Jesus Cristo, na Sua encarnação. Que esta pregação seja orientada por Ele, pelo Teu Espírito que habita em nós e que mexe nos corações, levando-os a Cristo, de acordo com a vontade dEle, Espírito, e que Cristo seja honrado aqui, no que vai ser dito, nas transformações dos crentes, que eu peço sejam espiritualmente edificados, e também, se Tu quiseres, no quebrantamento de corações duros como pedra, amolecidos pelo poder do alto diante de Cristo, quedados diante dele, arrependidos, implorando por perdão, e assim que haja salvação como resultado do que vai ser aqui colocado. Em nome dele, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, que eu te peço e de antemão agradeço. Amém. Eu vou concentrar no envolvimento de dois grupos do nascimento de Jesus Cristo. Os grupos são óbvios, de acordo com o que eu li. O primeiro grupo, os magos. Eram astrólogos, talvez sacerdotes religiosos que vieram do Oriente, talvez da Babilônia, não temos certeza, temos pouquíssima informação sobre eles. Com certeza eram gentios. Gentio aqui não quer dizer educado, quer dizer não judeu, não pertencente ao povo, descendente de Abraão e escolhido por Deus. E sabemos também, com certeza, que vieram de longe, que eram cultos e talvez ricos, por causa dos presentes, que eles deram presentes de grande valor. Importante que vieram de longe e eram gentios. O segundo grupo, pastores, judeus, com certeza incultos, homens do campo, pouco letrados, pouco estudados nas coisas dos astros, nas ciências da época, como os magos deviam ser, pertenciam à mesma região, estavam ali pertinho, talvez a poucos quilômetros, de onde tudo aconteceu, de Belém, e pobres. Apesar de todas essas diferenças,
eu quero concentrar em 3 pontos em comum com eles. Primeiro, observar que cada grupo, no seu lugar, na sua hora, recebeu uma revelação direta de Deus. Nenhum deles jamais iria imaginar o que estava acontecendo se não houvesse sido claramente orientado por Deus. Como é que os magos iriam saber, por exemplo, que aquela estrela era a estrela de Cristo? Que, como eu disse aqui, nós vimos a sua estrela. Esse sua significa do recém-nascido rei dos judeus. Como eles chegaram perguntando, cadê o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela dele. Dele quem? Do recém-nascido rei dos judeus. Quem disse para eles que aquela estrela era do recém-nascido rei dos judeus? Claro, uma revelação foi feita a eles. Não sabemos a forma desta revelação aqui, no conteúdo dela, mas sabemos que de alguma forma eles tinham absoluta certeza que aquela estrela era a estrela não vou dizer de Jesus, eles não sabiam, porque não sabiam o nome dele ainda, mas do rei dos judeus que estava para nascer, e sabiam que aquela estrela estava apontando para o neném, o lugar onde ele tinha acabado de nascer. Eles sabiam disso. Como é exatamente que eles sabiam, não sei. Como é que foi a revelação do alto? Claro. Saber que aquela criança era rei de um povo, os judeus, muitos detalhes incluídos aí. Os pastores, como é que eles saberiam de tantas informações? O evangelho foi pregado para eles de uma maneira concentradíssima. Vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu tenho uma pregação só sobre esses 3 termos. Claro que foi muita coisa dita para eles, e como se fosse pouco, logo depois do anjo falar, apareceu uma multidão de anjos. Milícia aqui significa exércitos dos céus, muito anjo, muitos mesmo, e cantando aqui num coral celestial belíssimo. Tudo isto vindo diretamente de Deus. Como é que os pastores iriam saber de tantas coisas sem revelação? Agora, eu creio que essas perguntas que eu estou fazendo são simples, e por trás tem uma lógica muito clara. Acho que uma criança de 5 anos de idade diria, é claro, alguém tem que ter formado a eles tantas coisas. Vou já tocar lá na frente, que infelizmente para muitos não é tão lógico assim, essa questão de revelação de Deus. Explorando um pouco mais esse ponto em comum dos magos e pastores, quero lembrar que ao revelar a um grupo de judeus, os pastores, e a um grupo de gentios, os magos, sobre o nascimento, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, é como se Deus aqui estivesse incluído todos os seres humanos, os 2 grupos, porque na realidade os seres humanos se dividem de várias formas. Por exemplo, homens e mulheres. Em muitas outras maneiras poderíamos dividir a raça humana, mas há uma outra forma: judeus e gentios. Porque quem não é judeu aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, quem não é judeu é gentio, quem não é gentio é judeu. Claro que 90 e tantos % da raça humana é de gentio, e uma pequena parte é de judeu, mas não deixa de ser uma divisão. Então, quando Deus avisa para 2 grupos tão distintos, tão separados entre si, pela distância física, pela cultura, pelo conhecimento, pelo poder econômico, pelo poder cultural, por tudo, é como se, e o fato de serem judeus e gentios, é como se Deus estivesse dizendo, esse meu filho que está nascendo aí, ele tem a ver com o mundo. E conforme disse o anjo para os pastores, esse tem a ver significa, ele vai salvar o mundo. O judeu, em sua grande maioria, até hoje não engole isto, não aceita. Aliás, não aceita que Jesus é nada com relação a ele, a não ser talvez um profeta, mas muito esquisito, porque fizeram desse profeta um Deus, aí o cristianismo, e eles não gostam muito disso. Nosso Messias está por vir ainda, não veio, aquele não é.
mas sabemos que muitos judeus vão ainda aceitá-lo, já têm aceito, mas está em andamento uma onda de conversão, por enquanto discreta, mas num tipo de descrição que já é muito forte, comparada com essa descrição de 30, 40, 50 anos atrás. Hoje, tenho lido sobre o assunto e tem livros sendo escritos a respeito de igrejas evangélicas aqui no sentido mais sério do termo, em Israel. Então eles vão chegar ao conhecimento nacional de Jesus Cristo como o Messias, mas hoje ainda podemos dizer que Israel é um povo secular, bastante secular, e em sua grande maioria não quer nem saber de religião, seja lá o judaísmo, o cristianismo ou o que for. É um povo muito materialista. Mas o fato é que Deus manda dizer que essa criança iria ser de um ministério universal, total, incluindo judeus e gentios. Outra coisa interessante, a revelação foi comum aos dois grupos, como eu disse. O fato de ter havido uma revelação para um grupo e para o outro, esse fato foi comum, mas o modo de revelar foi diferente. Para os magos, primeiro uma estrela que ia se deslocando no céu, e eles entenderam que aquela estrela era a estrela do recém-nascido rei dos judeus. Já falei que eu não sei como é que eles entenderam, qual foi a forma, o conteúdo que Deus usou, mas sabemos que depois que eles estiveram com Herodes, foram visitar a criança em Belém, aí foram divinamente advertidos para não voltar a Herodes, porque Herodes, um grande mentiroso e invejoso, rei dos judeus, sou eu o rei dos judeus, nasceu um aí, vou matá-lo rápido, voltem a mim e digam onde é que está, que eu quero adorá-lo também. E enquanto ele adorava, ele matava, só que ele não iria nem lá, mandava matar, como de fato mandou matar muitas crianças, pensando que incluía aí o próprio Jesus. Mas como é que os magos foram advertidos para não voltar a Herodes? Sonho. Estavam lá em Belém, já tinham visto o recém-nascido rei dos judeus, estavam se preparando para voltar. Em sonho, Deus os advertiu: não voltem para Herodes, lá em Jerusalém, vão para outro lugar. E eles então tomaram outro caminho. Já os pastores foi de uma forma completamente diferente. Apareceu o anjo, falou para ele, disse que estava vindo o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veio o coral de anjos, de outra forma completamente diferente. Guardem isto. Mas foi revelação do alto, tanto com um grupo quanto do outro grupo. Segundo ponto em comum, além de terem recebido uma revelação direta de Deus, é o que é que Deus queria deles. É um ponto em comum. Deus não queria uma coisa dos magos gentios, e nem queria uma outra coisa dos pastores judeus, dos magos cultos e provavelmente ricos, e dos pastores incultos e pobres, simples, humildes. Eu quero uma coisa de um e eu quero uma coisa de outro. Vão lá e deem ouro para Jesus. E foi uma exigência de Deus. Não consta. Uma coisa só Deus queria dos dois grupos. Não envolvia dinheiro, não envolvia distância, não envolvia cultura, raça, nada. Profissão, nada. Ele só queria uma coisa: que eles fossem lá e adorassem a criança recém-nascida. Ponto. Acabou-se. A forma que ele revelou, da onde ele trouxe os magos, lá da Babilônia, não sei quantos quilômetros, 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distância, não sei. Os pastores iam lá pertinho, a poucos quilômetros, em cima que estavam, talvez a poucos minutos de caminhada. Não interessa nesse aspecto. É importantíssimo notar que Deus queria uma só coisa de grupos tão heterogêneos, tão diferentes, que eles fossem adorar a criança. Está claro nos dois textos. Terceiro ponto em comum: a obediência dos dois grupos.
àquela vontade de Deus única para um e para outro grupo. Os magos seguiram a estrela, foram fiéis. Sei lá se apareceu um grupo de amigos deles lá da terra de onde eles vinham de longe, como é o negócio? Vocês vão seguir uma estrela porque está nascendo aí uma criança que vai ser rei daquele povo lá, não sei de onde, judeus. Que coisa esquisita, vocês ficaram malucos? Vamos. Vocês não vão fazer uma viagem deste tamanho por causa do negócio tão esquisito desse, de ver que uma estrela vai guiar vocês. É muito estranho. Vocês vão fazer isso mesmo? Vamos. Isso não foi impedimento para que eles deixassem de fazer o que Deus requeria deles. A distância de uma viagem cansativa naquela época, das agruras de uma viagem daquela, os riscos, a própria esquisitice de seguir uma estrela no céu, aquela convocação estranha do rei, quando bater em Jerusalém, o rei está chamando. Vocês viram que o rei Herodes inquiriu secretamente os magos. Eles entenderam logo que tinha coisa aí diferente. Porque geralmente quando alguém quer falar com o rei, procura o rei, é difícil uma conversa, uma audiência, dificilmente chega lá. Mas agora 3 estrangeiros rapidamente, recentemente chegados na cidade, recebem um convite do rei para uma audiência particular, em secreto, fora da agenda. Estranho. Eu não sei, mas é muito provável que eles tenham ido com muito medo. Porque muita gente sai de uma entrevista dessa com o rei direto para a cadeia, direto para uma execução. Se fizeram alguma coisa, se não fizeram, isso não interessa detalhe. A cabeça do rei é que vai dizer e determinar. Então foi um risco que eles correram, talvez um susto muito grande. E de repente pode ter dado vontade, vamos embora daqui para a nossa casa de volta, isso aqui está muito esquisito. O rei manda nos chamar, pede para a gente vir dizer onde é que está, por que ele não manda olhar? Tem uma coisa estranha aqui. Mas eles não se deixaram intimidar por nada disso, foram até a estrela parar. Quando ela parou, disse, é aqui. Se alegraram muito, porque ela parou finalmente. Parece que essa estrela não ia parar nunca, de tão longe que era. Ela parou, foram lá, adoraram o menino e já iam voltar. Tudo indica para o rei e de obedecer o rei. Quando Deus direto disse, não voltem para o rei. Vão direto, saiam daqui e vão por outro caminho, porque não voltem não. Fizeram exatamente como Deus mandou. Adoraram o recém-nascido rei dos judeus. Os pastores, esses foram correndo. Notaram aí? Versículo 16. Foram apressadamente e acharam Maria e José. Vamos logo, ligeiro. Se os crentes hoje obedecessem a Deus com a rapidez e o interesse e o vigor com que esses pastores obedeceram aqui a voz do anjo. Agora, eu fico imaginando um pastor daquele um pouquinho mais culto do que os outros. Muitas vezes os cultos atrapalham as coisas espirituais. Nem sempre, mas muitas vezes. E não tinham colegas pastores. Por que só nós fomos avisados? E aquele grupo que está ali na outra fazenda, no outro sítio, por que eles não foram avisados? Só nós. Por que foi específica para nós esta revelação? Tem uma coisa estranha aí. Na minha cabeça não faz muito sentido. Eu acho bom nós irmos a Jerusalém, em vez de a Belém. Vamos convocar os fariseus, os doutores da lei, e vamos examinar isso melhor. E talvez perguntar, inquirir, por que Deus agiu assim? Por que ele mandou um anjo? Aí começa a questionar e perguntar, e quanto mais questiona, mais pergunta, quanto mais pergunta, mais questiona, e vamos conversar uns com os outros, vamos trocar ideia, vamos debater, e a criança esperando lá.
enquanto isto, para ser adorada, que é como Deus queria. Não deixaram de ir por questões filosóficas, por questões de explicações nem pela estranheza de tudo que viram, e o fato de ser absolutamente fora do comum, tudo aquilo, nem o fato de estarem trabalhando, guardando as ovelhas. Eu gostaria de saber com quem é que aquelas ovelhas ficaram. Eu não sei. Eu sei o seguinte: nada impediu aqueles homens de irem correndo, logo, eu digo correndo, com pressa, darem glórias para o Salvador que acabara de chegar. Nada impediu. Os dois grupos, cada um da sua forma, cada um da maneira como havia sido informado e instruído, os dois grupos obedeceram à única ordem de Deus: vão lá e adorem o meu filho. Hoje é a mesma coisa, tanto para judeus como para gentios. Mesma coisa, o quê? O primeiro ponto, que Deus tem uma única e somente uma única revelação a todos os homens. Vocês podem dividir os homens do jeito que vocês quiserem, incluindo judeus e gentios, que obviamente essa divisão continua ainda hoje, mas toda a humanidade é alvo de uma única revelação de Deus. Esta revelação chama-se Bíblia, que a rigor é um conjunto de 66 livros juntados que foram por homens, mas sob orientação direta de Deus, formaram um chamado cânon. É como fosse uma regra. Isso é que significa. O padrão está ali. Esta é a palavra de Deus. Tudo o que Deus quis revelar aos seres humanos até hoje, século 21, depois de Cristo, está contido na Bíblia. Tudo. Eu comentei há pouco, e disse que voltaria ao ponto, que era lógico, e de um raciocínio muito simples, de que tanto os magos quanto os pastores precisaram de uma revelação para saber o que estava acontecendo. Uma revelação que transmitisse a eles o que eles precisavam saber para cumprirem o que Deus queria para eles: adorar o recém-nascido. Comentei que a forma da revelação foi diferente e tal, mas era um só o desejo, a ordem de Deus: vão lá e adorem. E ao fazer isso, tinha que haver uma revelação direta. E continua sendo tão lógico quanto que os homens precisam de uma comunicação direta do Deus Criador a respeito das coisas espirituais, das coisas que envolvem a existência do universo, do mundo, nossa existência, as famosas perguntas: quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Só tem uma maneira de saber: é o próprio Criador dizendo. Agora, lamentavelmente, muitos nem aceitam que acreditam acreditam que exista um Criador. Bom, claro que esses aí, para eles, não tem sentido nenhum se falar em revelação de alguém que não existe. Mas, curiosamente, a maioria da raça humana crê, mesmo de maneiras diferentes, mas na base, crê que um ser inteligente criou tudo o que existe. Alguns acham que seres inteligentes, os que crerem em vários deuses, mas que o mundo foi criado por uma inteligência superior, por alguém que está acima disso tudo. Para esses que acreditam nisto, continua sendo tão lógico quanto naquela época, que se tudo isso aqui foi criado, inclusive você e eu, que esse Criador nos diga algo,
Porque não tem lógica é o meu colega dizer algo para mim sobre a minha existência. Porque ele não sabe coisa nenhuma sobre a existência dele. Se ele não sabe sobre a existência dele, quem é ele para falar da minha? E quem sou eu para falar da dele? Ninguém tem autoridade nenhuma. Estamos todos nivelados pelo fato de que viemos de um homem e de uma mulher. E esse homem veio de um homem e de uma mulher, e a mulher veio de outro homem e outra mulher, e assim vai. Até, sabe-se lá quando? Nós sabemos, porque cremos. Que a revelação de Deus nos disse, até um tal de Adão, que Deus fez assim, assim, e uma Eva, que Deus fez assim, assim, tudo escrito, uma revelação. Agora, muitos, mesmo que creem em Deus, ou deuses que criaram tudo, não acham tão lógico isso e não aceitam esta ideia. Mas eu quero filtrar aqui e concentrar naqueles que, sim, creem na existência de um Deus Criador, deixando os politeístas todos de lado aí, mas num Deus Criador, e ainda concentrando mais ainda naqueles que acreditam nisso e ao mesmo tempo se chamam de cristãos, ou seja, num Deus Criador que, de acordo com a Bíblia, fez o mundo e acredita em algumas coisas que a Bíblia fala, e começa a vir a falta de bom senso. E a lógica começa a falhar em muitos, na cabeça de muitos. Adão e Eva, eu acho que não foi Adão e Eva não. Adão não foi um homem, Eva não foi uma mulher. Aquilo é uma lenda em que nós podemos aprender muitas coisas, e aí começam a criar todo tipo de explicações que esvaziam aquela lógica simples. Uma revelação direta da parte de Deus, e por ser de Deus infalível, e que fosse inteligível, que o homem pudesse entender, pelo menos até certo ponto, o suficiente para Deus transmitir a este homem alguma coisa, aos homens. Inventam lendas, outros dizem, é um livro bonito, lindo, e admito que tenha boas partes que vieram diretamente de Deus, mas paciência, foi um livro também, é um livro também humano, porque foi feito por pessoas, por gente, e todo mundo é falível, é pecador, então é um livro que contém erros, também, muito bom, e em grande parte é um livro confiável, mas ele contém erros. Ao dizer isto, está decretando que esse livro não é a revelação direta de Deus, da maneira como os magos foram revelados com relação àquela estrela, revelados por sonho quanto a não voltarem para Jerusalém, para Herodes, da maneira como os pastores, a eles foi instruído que estava nascendo ali o Salvador, que é Cristo Senhor, que fossem lá, era claríssimo para eles. 2000 anos depois, eu tenho até pena chegar alguém e dizer, pois é, ficamos sem essas revelações de Deus, não temos hoje, porque a Bíblia é bonita e tal, mas eu não consigo crer que é direta de Deus. Passou por homens, mas passou por homens sem se contaminar com os defeitos e os erros daqueles ditos homens. Não tem erro nenhum, ela é direta de Deus, e o que ela tem é tanto quanto fosse aquele anjo falando lá para os pastores, aquele, não sei quem falou no sonho para aqueles magos, e tudo que você tira da Bíblia de anjos aparecendo, e Deus falando, surgindo, e esse é o meu filho amado em quem me comprazo, lá no Monte da Transfiguração, é tão diretamente quanto aquilo. Se não crermos, quem não crê nisso, não está naquela lógica tão simples, porque vai crer em quê? No que o padre diz? No que o pastor diz? No que o rabino diz? No que o futurólogo diz?
vai crer em quem? No que o Espírito diz, no que o testemunho de Jeová diz. Todos os que eu citei aqui somos homens falíveis, não podemos falar da parte de Deus, não temos essa autorização, a não ser que alguma coisa nos indicasse que nós temos essa autoridade, mas a Bíblia diz que ela está fechada em si, e o que ele tinha que dizer Deus aos homens está aqui dentro, já acabou-se, fim. Para mim é simples e bastante lógico, uma pena que muitos não aceitem e se atrapalham completamente nisso aqui, afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não a aceitam como sendo palavra de Deus, porque acham que tem erros e lendas e coisas que não dá para nem para entender o que Deus quer de nós. Não é mais necessário Deus se utilizar de métodos diferentes. Há pessoas diferentes, como eu falei, visões, sonhos, estrelas se deslocando pelo céu. Não precisa, ele pode, Deus pode tudo, gente, mas não há necessidade, pelo fato de que o corpo de revelações que ele tinha para fazer para os homens está encerrado, então não precisa mais. Muitos que se chamam cristãos ainda lutam, literalmente batalham para receber uma visão de Deus, para poder quase que confirmar a sua salvação, para poder falar alguma coisa estranha numa língua de anjos ou coisa que o valha. Falta de informação. Eu creio que alguns sejam salvos, mas não estão averiguando na própria Bíblia o que é a própria Bíblia, porque se ela fosse a revelação única e total e fim da parte de Deus, final, não precisaria ir atrás de outros tipos de confirmações sobrenaturais. Muitos, eu creio, acho, é porque não acreditam de fato no poder e na autoridade e na unicidade da Bíblia como fonte única de revelação de Deus. Todo o plano da salvação está aqui. Ah, pastor, mas tem coisas difíceis. Vocês mesmos, eu sei que tem brigas entre si, discutem. Um batiza por aspersão, aí critica o que batiza por imersão. Aí o que batiza por imersão critica o que batiza por aspersão. Aí um critica o outro que pensa assim. O outro crê no milênio antes de Cristo vir. O outro diz que não tem milênio coisa nenhuma. O outro diz que Cristo vai reinar pessoalmente. Ora, vocês mesmos fazem a maior confusão. Aí quer que eu aceite a Bíblia como única regra de fé e prática, revelação única de Deus, e pronto. Se vocês mesmos, que se dizem aí doutores da Bíblia, não se entendem, um minutinho. Para ir para o céu não precisa crer que vai ter milênio, que não vai ter milênio, que é pré-milenista, que é pós-milenista, o reino de Cristo nesse mundo. Para ir para o céu não precisa ser batizado ou por imersão, ou por aspersão, ou de jeito nenhum. É importante, porque é uma ordem de Cristo, mas para ir para o céu, o aspecto principal da salvação da alma humana, que é o que interessa, que é o que Jesus veio fazer, ele não vem ensinar doutrinas detalhadas de milênio de escatologia e de eclesiologia, ele não veio fazer isso, ele veio salvar almas do inferno. Para onde você está se dirigindo se você ainda não se beneficiou com a morte dele e a ressurreição dele? É uma pena que muitos não entendem isto. Mas com humildade e pedindo a Deus que abra o coração, vai acabar compreendendo a simplicidade do Evangelho. Que aí essas pessoas que discutem essas questões teológicas, como eu citei aqui, nenhuma vai discutir entre si sobre a necessidade de arrependimento da parte do homem. Não vamos discutir isso. Nem que todos são pecadores. Que a salvação é pela fé. Então, quem estuda as Escrituras, mesmo que tenha uma opinião diferente de outro sobre assuntos mais particularizados, esses pontos básicos são facilmente observados pelas Escrituras. Talvez seja desculpa de quem não quer ouvir a revelação de Deus e ter que entender o segundo ponto
que obedece, ou não, é o terceiro ponto, obedece ou não obedece. Eu vou já chegar lá. Mas antes eu quero comentar que mesmo pessoas salvas, que aceitaram Cristo pela fé, esquecem do quão básico é crer que a Bíblia é a única revelação de Deus. A diferença entre, eu não vou dizer que não crê, porque só em ser crente eu entendo que crê nisso, mas de não ter entendido ainda a plenitude deste ensino, é o peso que dá ou deixa de dar a Bíblia no seu dia a dia. O peso que dá ou deixa de dar a Bíblia no seu dia a dia. Não estou falando de livro de Calvino, livro de Lutero, livro de John Piper, livro de Spurgeon, não estou falando de livro de ninguém, todos pecadores, todos perdidos antes da salvação em Cristo e ainda pecadores depois de salvos, todos ignorantes, completamente ignorantes por si só das coisas da salvação, se não tivessem sido misericordiosamente ajudados pelo Espírito Santo, que os iluminou em parte. Porque John Piper tem erros, e Spurgeon tem erros, e Calvino tem erros, e Lutero tem erros, e o apóstolo Paulo teve erros, quando falou ou escreveu sem estar inspirado pelo Espírito Santo. Ele pode ter dado uma opinião dele numa roda de conversa errada, mas quando pegou a pena para escrever aos Gálatas, ele ali não teve erro, porque estava inspirado pelo Espírito Santo, mas exclusivamente quando ele escrevia a palavra de Deus, ou quando ele era tomado pelo Espírito Santo como um profeta, para falar sem erro. Mas no dia a dia, Paulo tinha erros, sim, gente, e Pedro, e todos eles, não tinha erro, nunca teve. O próprio Jesus Cristo, e só. Eu não sei, acaba sendo um problema para nós, um peso extra, a dificuldade, a facilidade de livros que nós temos hoje, da internet, de baixar coisas. Outro dia eu comprei um aparelhinho que baixa livros da internet, cabe 3.000 livros dentro. Eu acho que eu nunca li, sei lá, na minha vida, uma fração disso, claro. Então, com poucos dias em que eu estava com esse aparelhinho na mão, já tinha baixado uns 10 livros para dentro dela. Estou com uma pilha de 1 metro de livro para ler, não absorve. Todos eles, livros de homens. Todos eles. Ou eu dou um jeito de fazer com que esses livros não pesem no meu tempo, na minha cabeça, nas minhas considerações, tanto quanto a Bíblia pesa no meu tempo, na minha cabeça, nas minhas considerações, ou eu estarei sendo um pastor relapso, extremamente exposto a influenciar o meu próprio coração por homens, influenciar vocês pela minha influência humana, que já vem de influência de outros, que vem de outros, ou o homem crente, a mulher crente, toma cuidado para dar um lugar à Bíblia extremamente especial na sua vida, ou ele vai ser um crente fraco, subnutrido, levado ao redor por todo o vento de doutrina, como Paulo criticou. Então, aparentemente essa pregação até aqui não tem muito a ver para mim. Não, é para aquele que não crê na revelação direta de Deus, que é a Bíblia. Eu creio, já sou crente, isso aqui já resolvi na minha vida. Resolveu mesmo? Mas vamos ver o tempo que você gastou este ano para ler a Bíblia? Vamos ver quantas vezes você leu a Bíblia? Vamos ver quanto você quebrou a cabeça para entender aquele versículo? Tudo bem que tenha recorrido aos doutores da lei, aos comentários, tudo bem, mas para entender aquele versículo da Bíblia. Mas é muito mais comum hoje. Rapaz, tu viste a pregação do Piper?
coisa linda que ele falou, e o fulano, coisa linda que ele escreveu. É raro dizer. Tu viu o que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo tal, versículo tal? Que coisa bela, cara, descobri isso outro dia, um espetáculo. Não se ouve. Agora, pregadores da moda, escritores da moda, só o que tem. Pois tenham cuidado com eles, porque são falhos. E não relaxe, meu irmão, minha irmã, na leitura, no estudo, na meditação da Bíblia. Se é que você crê mesmo que ela é a única revelação da parte de Deus que você tem. Qual é o seu ponto alto? O ponto alto de vida cristã, da adoração a Deus, é a pregação. Acho bom, porque a pregação já vem tudo moído, o pastor explica bem direitinho, tá? Ótimo, tudo bem. Mas não é para ser o ponto alto, não. Porque esta pregação aqui passou por mim. E eu sou humano. O que prestou da minha pregação aqui, 100%, sabe o que foi? 100%. As duas leituras que eu fiz, de Mateus e de Lucas. Ponto. Tudo mais que eu disse, estou dizendo e não vou dizer, tudo está sujeito a erro. E não é confiável. No sentido absoluto, pleno, como a palavra de Deus é confiável. Como é que você vai dar prioridade a ouvir a pregação do pastor? Ou A, ou B, ou C, e ao livro do fulano e do cicrano, e a Bíblia lá, e sem você ler a sua Bíblia. Agora, é quase desesperador para o pastor dizer isso, sabe por quê? Porque parece com coisa de pastor. Jeito que professor de criança diz: menino, lave as mãos depois de comer, penteia os cabelos, engraxa o sapato. Aí, cara, compete ao pastor dizer: leia a Bíblia, ore, vá para os cultos. Recebi um e-mail de um professor de escola dominical recentemente, dizendo que fez uma estatística das presenças aqui na escola dominical, e as estatísticas variam de 0 a 100% de frequência. E querendo que eu fale com cada um e tal, e eu vou conversar com ele e vou dizer: não sei não, se é efetivo, se funciona, porque é coisa de pastor. Chamar quem veio pouco: meu irmão, você está vindo pouco à escola dominical. Meu irmão, você está vindo pouco domingo à noite. Meu irmão, você está lendo sua Bíblia, você ora. Aí eu estou aqui há meia hora falando de leitura da Bíblia. Coisa de pastor. Pois vá nessa. Continue achando que é só coisa de pastor, e você vai sempre decaindo na sua vida cristã, ou no melhor das hipóteses, se mantendo no nível que você está, medíocre. Segundo ponto, em comum: Deus requer uma única coisa, tanto de judeus como de gentios que vão a Cristo. Deixa eu ler de novo a frase, faltam 2 pontos. Como muda 2 pontos? Deus requer uma única coisa, tanto de judeus como de gentios, 2 pontos, que vão a Cristo. Continua sendo tudo o que Deus quer de todos os 6 bilhões e alguns milhões de seres humanos que habitam o planeta Terra. Uma só coisa. E vem você me dizer que não consegue pregar o evangelho porque não entende. Você não é uma galinha, não é um galo, não é um gato, um passarinho, que é incapaz de abrir a boca para dizer esta frase. Tudo o que Deus quer de você é que você adore Cristo. Ponto. Você pregou o evangelho da maneira mais profunda que você poderia. Não tem Lutero que pregue desse jeito, com esta frase: Deus quer que você adore a Cristo. Foi o que ele quis dos magos, e o que ele quis dos pastores, e o que ele quer do japonês, o que ele quer do oriental, o que ele quer do ocidental, que é do índio, que é do esquimó, que é do inteligente, que é do não tão inteligente, do rico, do pobre, do americano, do japonês, de tudo. Ele quer uma coisa: que adore a Cristo. Ponto. Só isto. Mas o indivíduo, vamos aqui voltando para o nosso ocidente chamado cristão, tem uma Bíblia,
em casa, que mostra a urgência da salvação, mas passa a vida questionando, filosofando, pensando na salvação do índio. Eu não sei como é que o índio pode ser salvo se não ouvir o evangelho, mas dizem que só é salvo pela fé, mas quem nunca ouviu o evangelho dizer isso, aí pensa na fome do mundo, minutinho, é muita injustiça, uns sofrem, outros não sofrem, uns têm dinheiro, outros passam fome. Não, quando eu entender isso um dia, então eu vou dar mais atenção a Deus e tal, a vida vai passando, caixão nele, acabou. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disto o julgamento. Acabou. E vai adiando a decisão de ir até Cristo para adorá-lo. Não é errado se questionar as coisas existenciais, ler livros sobre o assunto, gostar até certo ponto de filosofia e querer e averiguar um pouco as coisas, desde que essas coisas não impeçam aquela pessoa de ir até Cristo para adorá-lo. Atrapalhou? Então não tem marido, não tem mulher, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem filha do tamanho que justifique diante de Deus. Não, eu não fui até Cristo para adorá-lo, porque pode parar. Você foi até Cristo e o adorou enquanto estava nesta vida? Sim ou não? Porque é disto que vai depender a sua vida eterna. Terceiro e último ponto. Tanto o judeu como o gentio só tinha uma coisa a fazer, como já comentei: obedecer a Deus. Continua a mesma coisa. Cabe a todo ser humano debaixo do sol que apenas faça isto: obedeça a Deus. Em que? Na única ordem que ele deixou: vá até Cristo e o adore. Só isto. Tudo mais o que você faz na vida, tudo é detalhe, absolutamente detalhe. Detalhe, digo detalhe, altamente secundário. Com quem você casa, profissão que você escolhe, que tipo de roupa você usa, onde você vai morar, a cor que você gosta, detalhe. Sua conta no banco, detalhe, absolutamente detalhe. Coisas essas que nos engolfam muitas vezes. Quantidade de filhos que você vai ter, se é uma mulher, se ela é estéril, ou o homem pode ser estéril também, ou um ou outro, se ela pode ter filho, se não pode ter filho, detalhe. Se nasceu com uma doença crônica, detalhe. Ou o contrário, nasceu saudável, mas pegou uma doença terrível no meio da vida, detalhe. Foi atropelado, perdeu as duas pernas, detalhe. Detalhe. Comparado com a necessidade de obedecer a Deus na única ordem que ele deixou para a humanidade: vá até meu filho e o adore. Quero encerrar. Já falei, eu tinha que falar para nós, irmãos em Cristo. Você já é de Deus, já está salvo pela misericórdia dele, mas mesmo que o mundo não consiga mais lhe impedir de ser salvo, porque você já é, o mundo ainda pode lhe atrapalhar muito de crescer nesta salvação, de você crescer espiritualmente. Então não permita que o mundo lhe atrapalhe, que a sua própria carne, seu lado pecador lhe atrapalhe, que nada lhe atrapalhe. Peça ajuda a Deus. Que o diabo lhe atrapalhe, peça ajuda a Deus. E eu poderia sugerir a quem não tem Cristo, que não permitisse que nesse final de ano, essas festas natalinas todas, nada lhe atrapalhe de obedecer a Deus e de adorar a Cristo. Mas eu não vou ficar nesse final de ano só. Não permita que as festas natalinas, essas coisas, todo esse mundanismo todo que envolve o Natal e tal, que eu comentei a semana passada, não vou mais falar, mas eu podia ficar só nisso. Mas não, o que eu vou dizer é o seguinte: não permita que nada, não é só as festas de Natal, nada neste mundo
lhe atrapalhe de ir até Cristo e adorá-lo. Os magos fizeram isto, os pastores fizeram isto, gentios, judeus, de todo jeito. E a você não cabe uma outra alternativa senão obedecer o que Deus mandou a todo ser humano. Vá e adore a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos fiéis nestas coisas e salva almas de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo, te peço e te agradeço. Amém.